Neste momento, estaremos meditando em um assunto que tem como tema os dois homens que não experimentaram da morte. E, por sinal, esses dois homens são mencionados nas Sagradas Escrituras. Mas, neste momento, estaremos mencionando detalhes que talvez você não conheça. É por isto que é importante que você acompanhe todo o conteúdo deste vídeo para uma maior compreensão da sua parte. E não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, que também é importante para uma maior visualização dos nossos vídeos. E acione o sininho, para que sempre ao lançarmos um novo vídeo, você possa ser notificado pelo YouTube. E compartilhe o máximo que você puder, para que outras vidas também venham ser esclarecidas por meio desta mensagem. A morte é, sem sombra de dúvidas, a mais dura sentença determinada por Deus, após a desobediência de Adão e Eva. Deus, quando criou o ser humano, além de qualidades extraordinárias, qualidades incríveis e de uma sabedoria plena, tanto é que o próprio Deus o incumbiu da tarefa de colocar um nome específico para cada ser vivo. Além disto, ele também desfrutava de uma comunhão com o Senhor, uma comunhão sem restrição alguma, ou seja, um contato direto com Deus. Em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 8 nos diz: "E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia." Mas o maior de todos os privilégios que eles desfrutavam da parte do Senhor era a imortalidade. E como um ser imortal que eram, eles não sabiam o que era a doença, o cansaço, principalmente proveniente do trabalho, pois no jardim é bem verdade que Adão trabalhava, mas não sentia o desgaste físico de nenhum serviço que ele viesse desempenhar. Muito menos, ele sabia o que era morte, mas depois do primeiro pecado, ele começou a envelhecer e depois morrer, conforme a sentença divina. Em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19. "E a Adão disse: porquanto deste ouvido à tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás." Entretanto, a Bíblia menciona dois homens que não experimentaram da morte. O primeiro deles tem como nome Enoque, e pelo que entendemos, esse homem era um homem bem acima da média para a sua época, pois ele decidiu, em primeiro lugar, de se aproximar de Deus. E com isto, ele conseguiu ganhar a confiança do Senhor e a consolidar um estreito relacionamento com Ele, a ponto de andar com Deus. Ele não só conversava com o Senhor, e com isso
a sua vida passou a ser influenciada pela presença constante de Deus em sua vida, como acontece com qualquer um com seu ciclo de amizade. Em Gênesis, no capítulo 5, e o versículo 24 nos diz: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. No caso de Enoque, por conta desta aproximação, ele passou a se tornar um ser humano fora do comum para a sua época. Até que um dia, por conta disto, Deus decidiu retirá-lo da terra, ainda em vida, e levá-lo para estar definitivamente com ele no céu. O segundo exemplo que nós temos de um homem que não experimentou a morte foi o profeta Elias. A Bíblia não entra em detalhes sobre a sua vida, de como foi a sua chamada ministerial, quem era a sua família. O que sabemos é que de todos os profetas, depois de Moisés, não existe um profeta com tamanha intimidade com Deus como Elias. Em 1 de Reis, no capítulo 17, e o versículo 1, nós temos um exemplo da intimidade deste homem, que nos diz: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele não usou nesta ocasião a expressão comumente usada por todos os profetas do Antigo Testamento, que era a expressão assim diz o Senhor. Ao invés disso, ele disse conforme a minha palavra. Elias foi um homem que sempre esteve na contramão da sociedade que ele vivia, mas sempre na direção de Deus, a ponto de Deus decidir transportá-lo ainda em vida para as mansões celestiais, para o céu. Em 2 de Reis, no capítulo 2 e no versículo 11, nós temos esta narrativa. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Escuta, esses dois exemplos que nós temos nas Sagradas Escrituras, de homens que não experimentaram a morte, é um exemplo daquilo que acontecerá com milhões de seres humanos que estão espalhados por esta terra, mas são seres humanos que têm aproximação com Deus, que procuram agradar ao Senhor, que procuram a cada dia estreitar o seu relacionamento, a sua intimidade com o Senhor. E chegará um dia em que Deus irá decidir retirar este povo da terra por meio do seu amado Filho Jesus Cristo, que voltará outra vez para arrebatar este povo, para arrebatar a sua igreja, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
da mesma forma que Enoque e Elias. Estaremos com ele na glória, no céu. Receba esta palavra. Amém.